Olá, 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 olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli. O tema de hoje é: eu preciso mostrar o meu faturamento para os meus funcionários? Sim, eu vou falar o porquê. E é muito importante que você, ao final desse podcast, para você escutar bastante coisa. Como eu falei, meu nome é Gilberto Spinielli e o tema do podcast é: seus funcionários precisam sim saber do seu produto. Vou explicar o porquê. Se você acha isso polêmico, fica até o final, não deixe de dar um like, não deixe de dar dislike, mas faz alguma coisa, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Vamos nessa, vamos para o que interessa, porque o que interessa o tempo urge e vamos junto aí, vamos junto no crescimento empresarial. Então aqui a gente discute como tirar a sua empresa da bagunça, as melhores estratégias, né? Vai falar aí sobre por que que devo mostrar o meu faturamento para os meus funcionários. Lembrando sempre, o que a gente ensina aqui é para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de negócio, porque a gente ensina uma metodologia, né? Aqui a gente não está ensinando você um tipo de serviço. Eu não quero ensinar você a fazer o que você já sabe, compreende? E quando a gente imagina que por que que é importante, né? Por que é importante a gente mostrar o nosso faturamento? Imagina um cenário onde você fala assim para o colaborador: "Ah, eu quero dobrar o meu faturamento, eh, até tal data". Beleza, é bonito, é legal falar isso, mas será que ele vai se engajar? Será que ele realmente vai se dedicar ao teu projeto, simplesmente pelo fato de você falar? Será que ele vai conseguir entender que você precisa daquela situação? Pois bem, então, quando você tem essas condições aonde você quer dobrar o seu faturamento e o seu time não conhece, a chance deles não fazerem é muito grande, pessoal. Porque como eu vou chegar do ponto A para o ponto B se eu não sei o porquê que eu preciso chegar no ponto B? Você sair do ponto A para o ponto B, um prerrogativo é você saber o porquê. E duas alternativas que acontece muito quando o empresário ou a empresária quer falar sobre faturamento ou ele tem a intenção de falar sobre faturamento, mas não compreende por que que precisa. Gente, você, eu, todas as empresas do mundo precisa deixar claro é o seu objetivo para os seus colaboradores. Qual a sua visão, qual a sua missão, quais os seus valores. Dentro dos objetivos, quando você traça alguns objetivos, a gente está falando aqui de falar ou não falar faturamento, e aí eu vou falar também de algumas situações que, evidentemente, pelo país que a gente vive é um pouco delicada, mas por que eu devo falar, né? Essa é a pergunta. E a resposta ela vem com muita tranquilidade. Sim, tem que ser falado. Vamos dar grandes exemplos. Hoje, as empresas que são SA, na sua maioria, precisam, né, comunicar ao mercado o que elas estão fazendo. E quando você não fala, duas alternativas passam pela cabeça do seu colaborador. A primeira é que acha que você fatura muito mais. E a segunda, eles acham que você esconde fatura porque você tem muito lucro. E nem sempre nós sabemos que é desse jeito, não é verdade? E quando você deixa na cabeça do teu colaborador essa interrogação, que ele acha que você ganha muito, ou que ele acha que você fatura muito mais, é, é muito provável que ele ou não se engaje no seu projeto, ou se engaje por um período e queira abrir uma concorrência sua, por exemplo. Pelo simples fato de você não falar a verdade, pelo simples fato de você não abrir o jogo, você pode ganhar um concorrente. Ah, mas se eu abrir o jogo, ele vai abrir um concorrente. Beleza, é uma decisão dele. Se vai dar certo ou não, o problema é dele, compreendeu? Agora, quando você deixa muito claro algumas coisas, dentre elas, seus objetivos, você consegue ter um maior engajamento do seu time. Você vai ter pessoas mais engajadas. E aí, e aí, você começa a entender que cultura é importante, ou seja, eu vou contratar pessoas que tenham o meu jeitão de ser, têm a minha cultura, eu vou fazer um plano de crescimento no meu negócio, eu vou ter pessoas aqui que são registradas, tudo certinho, né, tenho contratos, tenho pessoas que correm com a gente, eu vou desenvolver a eficiência do meu negócio, ou seja, eu vou conseguir criar um negócio onde ele seja rentável, eu vou abrir meta, se possível faturamento também.
Porque quando você faz meta, às vezes, dependendo do nicho de negócio, para você abrir faturamento, eu sei que é complexo, mas é muito importante você buscar outras maneiras de deixar claro para o seu colaborador o porquê que você faz o que você faz. Quais são os seus sonhos, quais são as expectativas, aonde você está, aonde você quer chegar com o seu negócio, o porquê que você chegou até ali, qual é o objetivo a curto, a médio, a longo prazo, e você se apresenta para ele em relação a faturamento, e nós sabemos, né, que faturamento não quer dizer lucro, precisa deixar isso claro para ele. Porque é muito bonito faturar 2, 3, 5, 100 milhões por ano. Mas se você não tem lucro, não adiantou de nada. Se você faturar 1 milhão e não tem lucro, adiantou o quê? Só pagou conta. Você precisa deixar claro esses objetivos que vai fazer com que eles se engajem mais, ou seja, que eles busquem seu objetivo junto com você, lado a lado. A transparência é um dos pontos mais importantes do engajamento. Quando a gente fala de engajamento, existe uma pirâmide com 12 perguntas, que nós chamamos de 12. Essa pirâmide do 12, uma dos pilares dela é você engajar as pessoas. Quando a gente fala de engajar as pessoas, uma das perguntas que tem lá é: eu me sinto importante no meu negócio? Ou seja, seu colaborador precisa se sentir importante. Ele precisa entender que você corre com ele, ele precisa que você está lado a lado com ele. Não é só você, empresário, empresária, perceber que você eh, cobra ou faz alguma coisa e o seu colaborador tem que estar do seu lado. O seu colaborador tem que ter essa percepção. Porque senão, tudo é muito castelo de areia, sabe? Você vai construir, em algum momento pode desmoronar. Porque a percepção das pessoas, elas passam muito pela forma que você é ou não é transparente no negócio. Mas Gilberto, eu faturo, eu tenho um perigo, sei lá, de alguém me assaltar, de alguém me sequestrar. Pois bem, o Brasil que a gente vive, ele não é tão simples, eu sei como estou falando. Mas, se possível, sim, tem que ser falado para a pessoa, para o seu colaborador saber ter o objetivo, aonde você está, onde você quer chegar. Sabe? E assim, o que ocorre normalmente, a falta de transparência, cria-se inimizades, cria-se coisas dentro do negócio chamado mimimi, que eu chamo de mimimi, né? Eu falo aqui na empresa que eu odeio mimimi. Cria-se esse mimimi exatamente pela falta de transparência. Mas é claro que você tem que ter discernimento e o que deve ser falado e o que não deve. E é importante avaliar, né? A realidade é que quando o teu colaborador conhecer o que está acontecendo no seu negócio, por bem ou por mal, ele vai se preocupar com a sua empresa. Mesmo que você esteja mal, quando ele sabe o porquê está mal, ele vai se preocupar, pô, preciso me esforçar mais, preciso me dedicar mais. Não quer dizer, tá bom, que ele vá fazer o seu papel, porque não vai. Mas ele pode te ajudar a sair de uma crise. Hoje, existe um dado do Sebrae, né, que fala que as empresas demoram até 10 anos, perdão, as empresas que têm até 10 anos são pouquíssimas. A maioria morre em 5. E o que sobrevive de 5 para 10 também vai morrer, a maioria. Olha a chance que você tem de ser diferente, compreende? Se a gente fizer uma pesquisa, a maioria das empresas também não abre faturamento para o colaborador. Veja, se a maioria das empresas não abre faturamento, se a maioria das empresas quebram até 10 anos, eu estou na maioria. Quem é a minoria? As empresas que abrem, e o colaborador sabe o que está acontecendo. O colaborador vê transparência no negócio. Ele entende as responsabilidades dele, o porquê ele foi contratado e o que ele tem que fazer para entregar o resultado. Transparência.
E a transparência faz com que você seja diferente da maioria que quebra em até 10 anos. Porque a maioria não é transparente, gente. A maioria não fala. A maioria esconde e tem medo. Ah, vai achar que eu tô rico, vai achar que eu tô quebrando. A maioria faz isso. E é claro que você tem que ter discernimento e não sair falando ao vento. Mas existe possibilidades de você abrir esse tipo de situação aonde todo mundo entende. Ter funcionários engajados na sua empresa, na minha empresa, em qualquer empresa do mundo, é a coisa mais difícil que tem. Porque as pessoas são ou desengajados ou ativamente desengajados. Quando você tem um funcionário que quer correr com você, que quer te ajudar, esse cara você tem que ser transparente com ele. Porque são poucos. São poucos funcionários que querem o que você quer. E a percepção que você tem provavelmente não é muito diferente. Conversando com o empresário essa semana, ele falou assim: pô, cara, contrato, gostaria que as pessoas simplesmente fizessem o que elas foram, para que elas foram contratadas. Não acontece. Não acontece porque não existe transparência. Não existe transparência. E a falta de transparência para aquilo que você precisa passa pelos pontos. Então vamos lá. Você contrata alguém. Você quer que essa pessoa faça o que ela foi contratada e para que ela foi contratada. Porque quando o funcionário ele sabe a sua realidade, gente, ele preocupa-se com o seu negócio. Mesmo que você acredite que ele não morra de amores pela sua empresa, ele vai se preocupar. Porque no final das contas, é o dele que está na reta também, é o salário, benefício, dinheiro. Cara, a realidade em cima de transparência não é ruim para ninguém, nem para você e muito menos para ele. Portanto, veja o quanto é importante você ter transparência no seu negócio. Quando se fala aqui de falar faturamento, é muito pequeno perto de vamos ter transparência. Quanto maior a transparência do seu negócio, a maior chance de você ter lucro, maior chance de você, inclusive, fazer com que seu colaborador ganhe mais também. Hoje é muito difícil chegar em ter uma empresa com 10 anos. A maioria das empresas morre em 5. A maioria das empresas que sobrevive de 5 a 10 vai morrer também. Ou seja, poucas empresas chegam em 10 anos. Quando você observa o comportamento das empresas que sobrevivem acima de 10 anos, a transparência é um comportamento. Quando você observa as empresas que não passaram dos 10 anos, a falta de transparência é um motivo. É isso que eu quero dizer aqui para você. Olha, as empresas que têm acima de 10 anos são transparentes por natureza, seja ela pequena ou grande. E ter funcionários engajados é ter funcionários que sabem aonde você quer chegar. Saber aonde você quer chegar passa pela transparência, passa pela forma que você age no seu negócio. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, é difícil chegar nos 10 anos. O teu colaborador conhece seus objetivos, conhece a sua cultura. Ele sabe o que você quer a curto, a médio, a longo prazo. Vai uma pergunta, empresário. Você sabe o que você quer a curto? Você sabe o que você quer a longo? E você sabe o que quer a médio prazo? Provavelmente não, porque a maioria dos empresários não sabe, não tem planejamento. E quando você não tem planejamento, é difícil também ter transparência. Você precisa buscar esses pontos que eu estou dizendo aqui para você. Não adianta eu falar, abre seu faturamento, porque é importante, porque se o colaborador conhecer seu faturamento, ele vai se dedicar mais, ele vai se engajar mais. Não é só isso. É muito além disso. Transparência está ligado com o jeito de ser, com a tua cultura. Não adianta eu falar para você que você precisa ter transparência se na sua cultura a transparência é um problema. Eu, aqui na minha empresa, a gente, esse ano, final do ano passado já, para esse ano a gente começou, a gente já falava e tal, mas nada muito formal, né?
começou a implementar uma situação onde, uma vez por mês, a gente abre os números para todos, faturamento, lucro ou prejuízo. Essa é a realidade. E quando você entender que, eh, você falando para o seu colaborador, ele vai se dedicar mais, ele vai conhecer mais seu negócio, e você mostrar para ele que sua empresa tem plano de carreira, ou seja, ela vai conseguir desenvolver dentro da sua, você mostrar para o seu colaborador e ele perceber isso, o ganho é muito grande. O seu colaborador, quando ele entende o caminho do crescimento, ele não se importa com quanto você está faturando. A última coisa que ele vai olhar é cargo, perdão, a última coisa que ele vai olhar é faturamento, porque ele vai olhar o salário dele, vai olhar o cargo dele, vai olhar o crescimento. É isso que ele olha. Ter meritocracia é muito importante. Sim, às vezes a meritocracia não está ligada necessariamente somente a crescimento. Um item que dá para ele ali, coisa simples, ele ter feito algo diferente, um reconhecimento, até parabéns por algo diferente que essa pessoa fez. Isso tudo está ligado em engajamento. Isso tudo está ligado à transparência. Porque se ele entender o cenário que você está, se o seu colaborador entender é, quanto você precisa dele no negócio, ele se dedica. É claro que você tem que ter, né, é importante, salário e benefício compatíveis com o mercado. E é uma situação que muitas vezes quer pagar pouco, quer que seu funcionário trabalhe muito. Veja bem, o que eu quero dizer aqui para você é muito além de só falar ou não falar salário. E quem está pegando isso, quem está anotando esses comandos, né, como a gente pode dizer aqui, está anotando essas ideias, essas estratégias, o cara vai crescer, porque não tem como dar errado. Porque é estratégia de campo de batalha, coisas que eu já vivi, eu sei que eu estou falando para você. Você precisa buscar o caminho da verdade. Precisa buscar o caminho da transparência. Seu sonho, se for o do seu time, você tem vantagem competitiva, você sai na frente de muita gente. Como eu disse, a maioria das empresas passam de 5 anos e o que passa não chega em 10. A maioria não chega em 10. E as que chegam ou passam de 10 anos, a vantagem competitiva que ela tem é um time engajado, pessoas que querem fazer a empresa. As empresas que passam de 10 anos, elas têm transparência no negócio. Ela sabe como, de que forma e o que vai fazer para a empresa crescer. Você realmente está preocupado se o colaborador vai descobrir seu faturamento? É muito menor do que isso. É muito menor do que você mostrar para ele seu objetivo. Mostrar para o seu colaborador onde você está e onde você quer chegar a curto, a médio e a longo prazo. Como eu disse, você precisa saber. Você não sabe, faz um exercício. Aonde eu quero estar agora, onde eu deveria estar, onde eu quero estar daqui 60, 90 dias, onde eu quero estar daqui 2 anos ou mais. Se falavam em 5, mas eu acho que hoje 5 anos é muito tempo. Então, 1 ano e meio, 2 já é um período ok para longo prazo, né? Nada muda demais. Eu que escuto, mas se eu falar o meu faturamento para o colaborador, ele vai abrir uma concorrência. Quem? Muitos empresários que nascem no mercado, abrindo concorrência, eles não sabem quanto o ex-patrões faturavam. Como eu disse, a estatística é a maioria das empresas que não passam de 10 anos são empresas que não são transparentes. E aí a transparência e objetivo, ela é muito importante. Vou repetir para você não esquecer, a maioria das empresas que não passam de 10 anos
não são transparentes. Portanto, quando você for transparente em relação aos seus objetivos, você com certeza vai crescer e passar desses 10 anos, se não passou ainda. Abrir concorrência faz parte do jogo. É melhor ter um concorrente que eu conheço do que um concorrente que eu não conheço. E você não pode se preocupar com isso. Ah, mas e se meu funcionário saber o quanto eu faturo e vir pedir aumento? Isso está muito ligado a você ter cargos, salários compatível com o mercado. Se você tem eh, cargos e salários compatível com o mercado, dificilmente isso vai acontecer. E aumento faz parte do jogo. Mas se você tiver algo compatível, realmente acontece. Todos precisam conhecer seu faturamento, né? Os seus sócios, seus funcionários, porque o faturamento está ligado ao objetivo do negócio. Ah, Gilberto, mas a gente está falando, nós vivemos no Brasil, e o Brasil é um país muito perigoso, é um país onde a violência é altíssima. Aqui no meu bairro, na minha cidade, o bicho pega, eu não consigo sair para a rua, e aí eu vou ficar com medo de sair para a rua. Não vou. Pois bem, aí neste caso, cara, segura. Mas é importante ele saber seu objetivo. De alguma forma você precisa transparecer seu objetivo para ele, mesmo com medo. Mesmo com medo, você vai e transparece seu objetivo. Não estou falando só de faturamento. Funcionários se engajam mais quando eles se sentem importantes para as empresas. Quando ele sentir que ele é importante para a sua empresa, ele vai se engajar mais. Ele vai buscar o seu objetivo e o objetivo dele, mas o seu objetivo principalmente, que é o que a gente está discutindo aqui. Ter funcionários engajados é tão importante quanto o lucro. Porque o lucro, ele é sazonal. O funcionário, quando ele é engajado, não. Tem mês que você vai ter um lucro grande, tem mês que você vai ter um lucro pequeno, tem mês que você vai ficar no 0 a 0, às vezes até um prejuízo. Faz parte do jogo. Claro que todo mundo quer ter lucro todos os meses. Mas o funcionário engajado, se você consegue tratar e acompanhar ele bem, ele para sempre vai ser engajado. E, gente, é assim. Felizmente, o Brasil, ele vive sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu vejo o Brasil passar por crises, 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 uma atrás da outra. E a gente, como empresário, não pode olhar e não deve perceber crise assim. Claro que a gente tem que observar, mas não deixar de fazer eh, as nossas coisas, as nossas necessidades por conta de crise. Sim, tem que buscar crescimento, sim, tem que buscar desenvolvimento. Você, empresário, empresária, a percepção que eu tenho muitas vezes conversando com vocês é que vocês simplesmente têm medo de falar o faturamento porque acha que vai ser ou roubado ou porque acha que o funcionário vai pedir aumento ou abrir concorrência. Essa percepção. Claro que a situação do roubo é muito grave, você tem que se cuidar, óbvio. Mas qual é o problema do seu funcionário que sabe seu faturamento abrir uma concorrência? É melhor concorrente que eu conheço. Cara, quando acontece isso, às vezes dá ruim. O funcionário abre a empresa e dá ruim. A maioria das vezes acontece. Fica tranquilo, porque faz parte do jogo. Mas é importante seu funcionário saber seu objetivo. O que eu percebo é que as empresas, de uma forma geral, os colaboradores não sabem nem o objetivo da empresa. Não sabem nem o porquê eles foram contratados. Quando se fala de gestão, fazer gestão é gestão à vista. O que é gestão à vista? Tem que conhecer seus números, ter indicadores, saber o que está acontecendo, ter um faturamento à vista.
faturamento, ter lucro, se está tendo lucro ou não está tendo lucro. Tudo importante, gestão à vista. É você observar se no seu negócio você tem ou não tem indicadores. E a maioria dos empresários não tem indicadores. E muito menos fazem gestão à vista. Gestão à vista é colocar na parede tudo aquilo que é importante para o seu negócio. Colocar na parede aquilo que você persegue todos os dias. Se não é na parede, é pelo menos em algum lugar que você tenha acesso fácil todos os dias. Gestão à vista é isso. Quando você cria gestão à vista, você vai criar indicadores e esses indicadores você vai atualizar diariamente de sugestão, se possível online. Quando essa gestão é à vista, os seus colaboradores vão perceber o que está acontecendo, de bom ou ruim. Você não traz a incerteza para o seu colaborador, que você está mostrando transparência é um fato. Você não deixa transparecer para o seu colaborador que no final é você e você somente. Não, todo mundo. Ele cria o senso de urgência e a preocupação com a sua empresa. Quem realmente gosta de trabalhar com você tem isso, senso de urgência, preocupação com o seu negócio. E ele vai buscar entregar a energia dele, o esforço dele para o seu negócio de uma forma que vai fazer com que você cresça. Vai fazer com que você compreenda e busque o teu crescimento, o crescimento do seu negócio. Nós aqui, quando a gente fala de indicadores, nós criamos 5 indicadores, são os indicadores que a gente tem no nosso negócio. E são 5, hoje tem mais, né? Mas quando eu comecei era 5. E esses 5 indicadores são de suma importância. Você precisa saber quais são. A gente tem aqui podcast sobre indicador, depois procura aí, assiste, vai ser bem legal para você. Com o tempo, você vai criando marcas das suas conquistas, vai estruturando processos, vai criando novos indicadores, como eu fiz no meu negócio. E esses 3 passos passam pela transparência, pela forma que eu sou no meu negócio, pelo aquilo que eu falo ou aquilo que eu deixo de falar na minha empresa. Você tem que observar em reuniões indicadores, né? E esses indicadores, eles passam muito pelo que você está fazendo dentro das principais atividades da sua empresa. O que eu indico é você elencar alguns indicadores, como eu falei, e esses indicadores você sempre está observando, observar metas, entender o que está acontecendo, fazer plano de ação através dos indicadores. Os indicadores eles são de suma importância. Ele traz a transparência para o seu colaborador, se você tem um indicador à vista, ele vai trazer a transparência do seu colaborador, o que está acontecendo, o que está certo, o que está errado, o que ele tem feito bom, o que ele tem feito ruim. Você não tem vontade nenhuma de criar isso. Basta criar. Basta fazer. Eu escuto muito de alguns empresários assim, pô, eu não sei criar indicador. Cara, criar indicador é fácil. É você, um indicador confiável, um indicador que você buscar aprender meta, por exemplo, a meta Smart, que eu falo sempre no nosso podcast, né? Meta Smart é, cara, é fantástico. Todos precisam saber, né, onde você quer chegar. Todos precisam saber, todos da sua empresa. Por isso que falar faturamento é importante. Time engajado gera lucro. Engajamento gera lucro. É o que eu sempre falo, né? A gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado e quem não quer, tá tudo bem também, cara. A gente preocupa muito com esse Brasil, preocupa muito com os empresários. E eu mostro algumas coisas que virou o nosso jogo, fez com que a gente crescesse. E eu me incomodo muito aí com o comportamento das pessoas. Lembrando sempre, curte a nossa página, curte o nosso, compartilha. E todos os dias, 19 horas, a gente está no Instagram, @spin, fazendo live para vocês, falando de temas de, pô, conto com você, vai lá, curte
Instagram também. Muito obrigado aí, boa tarde para todo mundo, que Deus ilumine, mas é isso. Fazendo um resumo, a gente apresentou aqui para vocês eh, uma forma de você indicadores, uma forma de você apresentar os seus números para sua empresa, entender que transparência é lucro. Beleza? Tamo junto. Obrigado aí.